Oi, pessoal, aqui é o professor Anselmo e nós estamos iniciando a nossa disciplina de simulação de sistemas do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Nessa nossa primeira aula, nós vamos ver uma introdução à simulação de Monte Carlo, que é o tipo de simulação mais usado para simular sistemas de produção. Simulação de Monte Carlo. Do que se trata a simulação de Monte Carlo? Ela consiste no uso de números aleatórios gerados no computador para simular variáveis aleatórias e processos estocásticos. Então, a simulação de Monte Carlo, ela não usa números aleatórios reais, ela usa números aleatórios artificiais, também chamados de números pseudo-aleatórios, gerados no computador, tá? Para simular variáveis aleatórias e processos estocásticos. Então ela tem diversas aplicações, né, em muitas áreas, na estatística, na engenharia, na física, nas finanças, na economia, na biologia, tá, e muitas outras. Qual é a origem da simulação de Monte Carlo? Então a gente pode dizer que ela se iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela foi desenvolvida inicialmente pelo Stanislaw Ulam, esse matemático, né, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele trabalhava no laboratório Los Alamos, estudava problemas da mecânica e estatística. Tá? Então, assim, embora ele foi o primeiro, né, mas havia outros matemáticos também que trabalhavam com ele, né, o Nicholas Metropolis, o John von Neumann, certo? Que também contribuíram para o desenvolvimento da simulação de Monte Carlo. Tá? Mas a ideia original ela é frequentemente atribuída ao Stanislaw Ulam. E esse nome da simulação de Monte Carlo, ele faz referência ao famoso Cassino Monte Carlo, que é situado no Principado de Mônaco, né, que é uma cidade-estado ali que fica no sul da França. Tá? E fala-se que eles atribuíram esse nome de simulação de Monte Carlo porque durante a Segunda Guerra Mundial era um projeto secreto e eles precisavam usar algum codinome para esse projeto e eles acabaram, devido a um cassino, né, ser um local em que você tem jogos, né, tem muita aleatoriedade, né, então eles teriam escolhido esse nome de simulação de Monte Carlo para a técnica. Né. Então a gente tem uma foto aí do Ulam, né, o criador da simulação de Monte Carlo. Tem uma imagem aí do famoso Cassino Monte Carlo e nós temos o primeiro artigo aí que define a simulação de Monte Carlo, ou também chamado método de Monte Carlo, que é esse artigo que foi publicado em 1949 aí na revista, aí no Journal, né, da Associação Americana de Estatística. Né? Então esse artigo é publicado em parceria aí com o Nicholas Metropolis. Né? Então, qual foi o insight original aí do Ulam? Né? Então, ele teve essa ideia da simulação de Monte Carlo quando ele estava jogando o jogo Paciência, aquele famoso jogo, né? Paciência, que muita gente já teve essa oportunidade de jogar no computador, né, ou no celular, quando ele estava se recuperando de uma cirurgia. Né? Obviamente, ele estava jogando o jogo real, né, com cartas mesmo, ele não estava jogando o jogo no computador, já que o computador mal existia na época. Né? Então ele percebeu que era difícil calcular exatamente qual a probabilidade de obter sucesso no jogo, mas que, em teoria, né, ele poderia usar um computador para simular milhares de jogos e estimar a probabilidade a partir da frequência relativa de jogos que terminaram com sucesso. Então ele imaginou que poderia usar um computador, que naquele momento era uma máquina nova, né, estava surgindo o computador. Então ele imaginou, olha, em teoria a gente poderia usar um computador para simular vários jogos de paciência e a gente poderia então computar a frequência dos jogos, né, em que teve sucesso e os jogos em que o jogador teve fracasso, e a partir dessa frequência relativa aí a gente estimar a probabilidade de ter sucesso no jogo de paciência. Então essa foi a ideia original lá do Ulam. Né? E a partir disso, essa ideia original, né, eles começaram a desenvolver ele, né, o Metropolis, o von Neumann,
começaram a desenvolver a técnica e imaginar diversas aplicações, né? E uma das primeiras aplicações foi na aproximação de áreas e volumes, certo? Então, áreas e volumes, a gente conhece lá quem já fez cálculo, né, diferencial integral, a gente sabe que áreas e volumes podem ser calculados por meio de integração, né, da teoria da integração, certo? Só que alguns integrais podem ser intratáveis, né? A gente sabe que alguns integrais são intratáveis e a gente pode ter dificuldade de obter a área, um volume, né, de uma região, certo? Então a simulação de Monte Carlo ela oferece uma alternativa facilmente aplicável e muitas vezes é a única abordagem possível. Tá? Então a gente pode usar a simulação de Monte Carlo para aproximar áreas e volumes, e em algumas situações, né, principalmente quando a gente quer computar volumes, né, em espaços de dimensão muito alta, a simulação de Monte Carlo ela é a única abordagem que é computacionalmente viável, né, para aproximar volumes em grandes dimensões. Né. Então, qual é a ideia da aproximação de áreas, de área, né, por meio da simulação de Monte Carlo? Então, imagine que eu tenho aqui um lago, certo? Então, essa figura aqui, imagine que seja um lago, né, uma vista aqui de cima, né, do lago, certo? Uma vista aérea de um lago. E esse lago ele está dentro aqui de uma região desse quadrado aqui verde, né? Então ele está delimitado aqui por esse quadrado verde aqui, esse conjunto, certo? E aí digamos que a gente conheça a área desse conjunto, certo? Do quadrado, a gente conhece a área do quadrado, tá? Então a forma da gente tentar estimar a área desse lago é a gente imaginar que a gente joga diversos pontos aleatórios nesse quadrado de uma maneira uniforme, certo? Então, vocês podem imaginar como se fossem, se a gente estivesse aqui num avião e começasse a despejar bolas, né, que sobre a região, né, essa região quadrada, e essas bolas fossem fazendo buracos, certo? Que são esses pontos aqui que a gente está sorteando aleatoriamente, né, de uma maneira uniforme, né? Então a gente pode ir sorteando esses pontos de maneira uniforme aqui na região quadrada, certo? E aí, como eu conheço a área, né, do quadrado, se eu vou ter pontos que caem fora do lago e pontos que caem dentro do lago, certo? Então a razão entre o número de pontos que caem dentro do lago e o número de pontos totais, né, que eu jogo, essa razão ela me dá justamente a razão. Ela vai ser numericamente, ela vai dar uma aproximação, né, da razão entre a área do lago e a área do retângulo, certo? E assim eu posso estimar a área do lago, por meio da razão entre os pontos que caíram dentro do lago e os pontos totais que eu sorteei, certo? Então, olha só, qual é a ideia aqui, de uma maneira mais formal, né? Então, imagina que eu tenho aqui essa A índice L, a área do lago, certo? Que eu não conheço, né? Que eu quero estimar. E a área do quadrado seja 1, eu conheço e a gente vai assumir aqui como 1 para facilitar, certo? Então, A igual a uma área do quadrado, que contém o lago, né? Então, imagine que a gente, né, que a gente dispare aqui N pontos aleatórios de forma uniforme sobre o quadrado, certo? E seja N índice L o número de pontos que caem dentro do lago, tá? Então, a área do lago ela pode ser aproximada pela frequência relativa de pontos que caem dentro do lago, certo? Então, a gente tem aqui a razão aqui entre a área do lago e a área total do quadrado, que eu conheço, né? Ela vai ser aproximadamente a razão entre o número de pontos que caem dentro do lago e o número total de pontos que eu sorteei, né? Ou seja, isso implica que, como a área aqui do lago é conhecida e é 1, né? A área total, desculpa, a área aqui do quadrado, né? Então, logo, a área do lago ela vai ser aproximadamente a razão entre o número de pontos que caíram dentro do lago e o número de pontos totais que eu lancei, certo? Então, olha só, uma aplicação direta que a gente pode fazer, né, dessa lógica aí de sortear os pontos, né, é tentar aproximar o valor do número transcendental bem conhecido π, certo? Então, como é que eu posso fazer para aproximar o valor de π? Olha só. Imagine aqui que eu tenho um quadrado, né, de área unitária, certo? E aí eu tenho um círculo aqui
esse círculo centrado aqui na origem está no plano cartesiano, né? Tem um círculo aqui centrado na origem. Eu estou pegando só o primeiro quadrante aqui do plano cartesiano, certo? Então, estou pegando aqui 1/4 de círculo, certo? Então, como a área do círculo eu conheço, né? A área do círculo a gente conhece lá da geometria, né? Que é π multiplicado pelo raio ao quadrado, certo? Se a gente fizer o mesmo procedimento aí de estimativa do lago, né, de estimativa da área do lago, ou seja, a gente sortear números, pontos, né, uniformemente aqui sobre essa região quadrada, tá? A gente pode contar quantos pontos caíram dentro aqui do círculo, certo? A razão entre o número de pontos que caem dentro do círculo sobre o número de pontos totais aqui que eu lancei, né, isso me dá uma aproximação da área aqui desse 1/4 de círculo. E assim eu posso aproximar o valor de π, tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso numericamente, certo? Olha só. Então, considere um círculo de raio R igual a 1. Certo? Então, a gente conhece aqui o raio do círculo, né? Centrado na origem de um plano cartesiano, e que a área do círculo contida no primeiro quadrante está inscrita em um quadrado aqui de área A igual a 1. Certo? Então, vamos denotar aqui a área do círculo como A índice C. Então, a área do círculo contida no primeiro quadrante, certo? Ou seja, 1/4 de círculo. Então, a área do círculo, 1/4 de círculo, né? Então, a área do círculo aqui, desse 1/4 de círculo, vai ser 1/4 aqui de πr2, que a gente conhece lá da geometria, né? Como o raio aqui é 1, portanto, a área do círculo é 1/4 de π, né? A área do círculo que está no primeiro quadrante, né? Do plano cartesiano, certo? Então, olha só, como a gente sabe que a razão das áreas, né? A área do círculo dividido pela área total do quadrado é aproximadamente aqui o número de pontos que caem dentro do círculo sobre o número de pontos totais que eu lanço, certo? Como eu sei isso aqui, né? Então, a gente pode aproximar o valor de π, certo? Usando simulação de Monte Carlo, fazendo o seguinte, ó. π aproximadamente 4 vezes o número de pontos que caem dentro do círculo sobre o número total de pontos que eu lanço, certo? De onde é que vem isso aqui, professor? Se a gente igualar, né, que a área do círculo igual aproximadamente a NC sobre N, né? Então, igualando aqui NC sobre N igual a 1/4 de π, logo π é aproximadamente 4 de NC sobre N, certo? Então, a gente pode usar a simulação, ou seja, lançar aleatoriamente N pontos sobre o quadrado, contar o número de pontos que caem dentro do círculo, que é NC, e multiplicar por 4, isso vai me dar aproximadamente o valor de π. Então, olha só, dado um ponto x, y no plano cartesiano, como é que eu faço para saber se o ponto está dentro ou fora do círculo quando eu for fazer a simulação? Esse ponto, né, um ponto aqui x, y, a gente sabe lá da geometria, né, que o ponto está na borda do círculo, né, no círculo de raio unitário, se esse ponto x, y ele satisfaz essa equação, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Essa é a famosa equação do círculo, né, com raio 1. Tá? Então, logo, pessoal, pontos que estão no interior ou na borda, no interior do círculo ou na borda, eles satisfazem o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Certo? Os pontos que estão fora dos círculos, eles vão satisfazer x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que 1. Certo? E os que estão dentro do círculo ou na borda do círculo, né, vão satisfazer x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Tá? Logo, né, se eu sortear um ponto aqui aleatoriamente, um ponto x índice j e y índice j, tá? A gente pode saber, né, pode identificar se ele está dentro do círculo testando essa condição. Tá? Então, eu testo se xj ao quadrado mais yj ao quadrado menor ou igual a 1. Se isso aqui for verdadeiro, o ponto está dentro do círculo. Se isso aqui for falso, o ponto está fora do círculo. Certo? Então, dessa forma, eu posso fazer um algoritmo de simulação, né, em que eu lanço aleatoriamente pontos no quadrado, que contém a parte do círculo no primeiro quadrante, né? E aí, cada ponto que eu sorteio, eu testo se isso aqui é verdade. Certo? Se for verdade, significa que o ponto está dentro do círculo. Se for falso, significa que o ponto está fora do círculo. E assim eu consigo identificar pontos que estão dentro e fora do círculo. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Então, o algoritmo de simulação de Monte Carlo é o nosso primeiro algoritmo de simulação de Monte Carlo. Certo? Para fazer essa aplicação da aproximação de π. Claro que o valor de π nós conhecemos já, né?
Mas o objetivo aqui é a gente ilustrar a técnica, certo? A gente tem a primeira aproximação de como funciona a simulação de Monte Carlo, certo? Então, como é que a gente pode aproximar π por Monte Carlo? Tá? Então, a gente inicia aqui uma variável que é o número de pontos no ciclo, inicia com 0, né? E aí a gente vai fazer um loop aqui de 1 até n, onde esse n aqui é o número de pontos que eu vou sortear, né? Então, eu vou fazer um loop aqui em que em cada vez que eu executar esse loop, né? Eu vou mostrar aqui a primeira coordenada do ponto, vou mostrar de uma distribuição uniforme, aqui é uma distribuição de probabilidades uniforme variando entre 0 e 1, certo? Vou amostrar a coordenada y, a partir de uma distribuição de probabilidades aqui uniforme entre 0 e 1, né? E aí eu gerei o ponto aleatório, e aí eu testo a condição, ó, se xj ao quadrado mais yj ao quadrado for menor ou igual a 1, ou seja, o ponto está dentro do círculo, eu vou incremento o meu NC, que é o número de pontos que está dentro do ciclo, né? Então vou incremento aqui mais 1, certo? Então é bem simples, né, a simulação, ó, eu repito esse loop aqui n vezes, ou seja, eu vou gerar n pontos, cada ponto que eu gero eu testo aqui se ele está dentro do círculo ou não, e aí se ele tiver eu conto, se ele não tiver eu não conto, né? E aí no final eu retorno 4 vezes NC sobre n, que é a nossa aproximação de π, tá bom, pessoal? Então muito simples a simulação. Como é que a gente faria para implementar isso em Python? Então, olha só, o código é muito simples, certo? Poucas linhas de comando. Então, para a gente implementar em Python, né? A gente vai e importa aqui uma biblioteca de números aleatórios. Então, eu importei aqui a numpy.random, né? Fixo aqui uma semente, certo? Então, dou um rd.seed aqui, e esse número aqui é arbitrário, certo? Esse 42. Isso aqui a gente vai ver mais à frente, o que significa a semente, tá? Quando a gente for ver sobre geração de números aleatórios, a gente vai ver o que representa aqui a semente, tá? E aí eu tenho uma variável n, que é o número de pontos que eu vou sortear, aqui eu coloquei 100.000, nc, que é a nossa variável que vai contar quantos pontos caem dentro do círculo, que aqui inicialmente 0, né? E aqui um loop for, certo? Então, para cada j aqui, né, em um range aqui que vai de 0 a n, né, não incluindo o n, né, vocês sabem do Python que o último valor que não inclui aqui nesse range, né. E aí eu vou sorteio a coordenada x do ponto, chama aqui a distribuição uniforme, variando entre 0 e 1, é uniforme contínua, né, variando entre 0 e 1, ou seja, ela vai sortear um número aqui entre 0 e 1 dentro dos números reais, né, então isso aqui, quando ele sortear, pode dar 0,32, 0,48, certo? Qualquer número aqui fracionário, né, real, entre 0 e 1, tá? Sorteio x, sorteio a coordenada y também, uniforme, tá? E aí eu testo a condição, ó, se x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, eu vou incremento o número de pontos que caíram no ciclo, né? Ó, venho aqui e dou mais igual a 1. Se não, eu não faço nada, né? Se essa condição for falsa, eu não incremento, certo? Então eu vou rodar esse loop aqui e no final atribuo aqui o valor de π, ó, π igual a 4 vezes NC sobre N, certo? Vamos implementar isso aqui, fazer a implementação e rodar para a gente ver como é que funciona. Então, pessoal, a gente vai implementar aqui a nossa simulação de Monte Carlo em Python. Para isso, nós vamos usar o Google Colab, que é um serviço aqui do Google que você pode rodar código em Python no próprio browser, ou seja, no próprio navegador. Você não precisa ter nada instalado na sua máquina. O código ele vai rodar na nuvem do Google, certo? Então você só precisa ter uma conexão de internet para poder a sua máquina se conectar na nuvem do Google e o código ser rodado lá direto, certo? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é importar a biblioteca de geradores de números aleatórios. Então a gente vai importar aqui a numpy.random, certo? A gente bota aqui, manda rodar, dá um play. Se ele não reclamar, não disser nada porque rodou, tá? Então importe no py.random as rd. Esse rd aqui é um alias, né? Um apelido que eu dei para eu não ficar tendo que digitar no py.random. Então eu vou digitar simplesmente rd, né? Então eu vou fixar a seed, né? Então a gente fixa a seed aqui para a nossa simulação. Toda vez que a gente rodar, a gente obter os mesmos resultados, tá? E vocês, quando rodarem em casa, também vão obter os mesmos resultados que eu, se puserem essa mesma seed, tá? Então vou definir a minha variável n
que vai ser o número de pontos que eu vou lançar. Vou colocar aqui 1000 no início, certo? E a nossa variável NC, que é o número de pontos que cai dentro do círculo, que inicialmente é 0, né? Ela é uma variável contadora. Tá? Então, vou agora então criar o nosso loop, né? Então, for j em range n, certo? Aí o que é que eu faço? Eu vou sorteio a coordenada x, ó, rd.uniforme 0, 1, tá? Sorteio a coordenada y, rd.uniforme 0, 1. Aí gerei o meu ponto, né, xy, tá? E aí eu testo se esse ponto está dentro do círculo ou não. Ó. Então, se x ao quadrado mais y ao quadrado for menor ou igual a 1, se isso for verdade, né? Então, nosso ponto está dentro do círculo ou na borda, né? Ele está no interior ou na borda do círculo. A gente está assumindo aqui que o círculo, a borda dele faz parte dele, né? É irrelevante essa questão porque eu poderia usar menor aqui também, porque a borda do círculo não tem área, né? Então, a área do interior do círculo e do círculo com a borda é a mesma, tá? Então eu testo, né? Se isso for verdade, o que é que eu faço? Eu incremento a minha variável contadora, né? Então eu dou aqui um mais igual a 1, né? Eu também poderia fazer NC recebe NC mais 1, certo? Então é a mesma coisa, então eu dando esse mais igual aqui, é só uma forma abreviada de escrever NC recebe NC mais 1, né? Então aumenta a variável contadora, certo? E aí eu simplesmente, depois que eu rodei o loop, né? Eu atribuo aqui o valor de π. Então, π 4 vezes o número de pontos que caiu dentro do círculo dividido pelo número de pontos total. Tá? Então, é isso. Nosso código é muito simples, certo? Essa simulação. Vamos, então, mandar rodar. Aqui, dar um play para ver se deu tudo ok, né? Ó. Pronto, então se ele não reclamou, rodou direitinho, né? Como é que eu faço para visualizar o valor de π? Então, ó, eu dou um print valor de π. π igual valor aproximado, né? Aproximado de π, certo? Vamos mandar rodar. Aí ele vai dar uma saída agora, ó. Ó, valor aproximado de π 3.172, certo? Vocês lembram que o valor de π ele é diferente desse aqui, né? Valor de π. A gente pode... O que é que a gente pode fazer, então? Ó, isso aqui é uma aproximação, né? Por isso que ele não está dando exatamente, tá? Mas se a gente aumentar aqui o número de pontos que a gente lança, né? Então, aumentar aqui o número de replicações, né? Que a gente vai fazer da simulação, ó. Essa aproximação vai melhorando. Então, vou pôr aqui 10.000, mandar rodar. Ó, valor de π, 3.15. Né, já melhorou um pouco. Tá? Vou pôr aqui 100.000. Vamos mandar rodar aqui 100.000. Ó, 3.14. Né, então, já foi aproximando. Né? Vamos pôr aqui para ele rodar 1 milhão. Claro que ele vai demorando, né, um pouco mais. Vocês podem ver que o esforço computacional, à medida que a gente vai aumentando, né, ele vai demorando mais, né, porque a gente está fazendo mais cálculos, né, computacionais, certo? Então a gente pode ir aumentando aqui o nosso esforço computacional, né, o número de simulações que a gente faz, o número de pontos aqui simulados, né, a aproximação vai melhorando, mas a gente vai pagando um preço computacional por isso, né? Então veja que aqui já deu 3.1416, certo? E assim sucessivamente, se a gente for aumentando aqui, a aproximação vai melhorando, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa aula. Certo, pessoal? Então olha só, a aproximação do valor de π ela melhora quanto maior o número de pontos aí que eu lançar, né? Quanto maior o número de pontos simulados, tá? Então, pegando aqui, o π é um número transcendental, né? Então o valor exato dele a gente não sabe, mas a gente sabe o valor dele até um certo número de casas decimais, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho um valor de π, né, exato, que seria 3.14, 15, né, 92, 65, 35, 89, 793 e outras casas aqui, certo? Que
Muitas casas conhecem um número bem grande de casas decimais, já do π. Né? Então, olha só, se para um número de pontos 10 ao quadrado, ou seja, 100 pontos, certo? A minha aproximação é 3,2. Para 1.000 pontos, 3,17. Para 10.000 pontos, 3,15. Para 100.000 pontos, 3,14,6. Para 1 milhão de pontos, 3,14,16. Já conseguiu aproximar as duas primeiras casas, a terceira também 1, né? Mas aí a quarta casa aqui já não ficou muito próximo, né? Porque aqui é 5,9 e aqui é 6, né? Então, à medida que você vai aumentando o n, claro, vai ter um esforço computacional maior e a aproximação vai melhorando, tá bom? Então, pessoal, olha só, lei dos grandes números. Por que a simulação de Monte Carlo ela funciona? Né? Ela funciona porque ela se baseia na famosa lei dos grandes números, né? A qual afirma que a média amostral de uma variável aleatória tende para o seu valor esperado quando o número de observações tende para infinito. Tá? Então, ou seja, quando você, à medida que você vai coletando mais observações de uma determinada variável aleatória, né, a média amostral dessas observações ela vai se aproximar cada vez mais do valor esperado da variável aleatória, que é a média teórica, né, da variável aleatória, à medida que o número de observações tende para o infinito, certo? Então, no caso da aplicação que a gente fez, a aproximação do valor de π, a gente tem que a probabilidade de um ponto sorteado aleatoriamente, né, sobre o quadrado, a probabilidade de um ponto cair aleatoriamente dentro do círculo, a probabilidade exata, ela é dada pela razão entre a área do círculo e a área total do quadrado. Né? Como o quadrado tem área 1, e a parte do círculo no primeiro quadrante, que é o que a gente está pegando, né, é 1/4 de círculo, certo? Como o círculo tem raio 1, né, então essa área de 1/4 de círculo é 1/4 de π. Tá? Então essa seria a probabilidade exata de um número sorteado aleatoriamente, né, de maneira uniforme, cair dentro do círculo. Tá? E então, pela lei dos grandes números, se eu pego uma amostra de pontos, certo? A razão aqui entre o número de pontos que caem dentro do círculo e o número total de pontos sorteados, ela vai tender para 1/4 de π quando o número de pontos sorteados tender para infinito, certo? Quando a gente pega um número finito de pontos, essa razão ela não vai ser exatamente 1/4 de π, mas à medida que eu vou aumentando o n, né, que eu vou aumentando o número de pontos sorteados, ela vai tendendo para 1/4 de π, certo? Então isso é o que a lei dos grandes números diz. E essa é a razão por que a simulação de Monte Carlo funciona, que ela se baseia nessa ideia da lei dos grandes números. Então na simulação, quanto mais observações você coletar por meio de simulação, melhor a aproximação que você vai fazer daquela variável, daquela média ali que você está tentando estimar, tá bom? Tá? Então olha só, pessoal, a gente chegou aqui ao final da aula. Qual é o resumo dessa nossa aula? Né? É que a simulação de Monte Carlo, que é que ela usa números aleatórios gerados no computador para simular variáveis aleatórias e processos estocásticos. Ela tem diversas aplicações, né, na estatística, na engenharia, na física, nas finanças, na economia, na biologia e muitas outras. A gente vai ver algumas dessas aplicações durante a disciplina. Né? Esse nome ele faz referência ao famoso Cassino de Monte Carlo, que é situado no Principado de Mônaco. Isso porque lá a técnica foi criada na Segunda Guerra Mundial e eles usaram Monte Carlo como o codinome da técnica, que era um projeto secreto lá. Né? Uma das principais aplicações de simulação de Monte Carlo ocorre na aproximação de áreas e volumes, e muitas vezes essa é a única abordagem possível, né? E ela se baseia na lei dos grandes números, para estimar valores esperados a partir de médias amostrais. Perfeito? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula aí, introdução à simulação de Monte Carlo. Espero que tenham gostado e até mais.